O álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central, consumida em forma de bebida alcoólica. Sua origem é muito antiga, sendo uma das drogas mais utilizadas pela humanidade. Curiosamente, o álcool já foi considerado ilícito nos Estados Unidos entre 1919 e 1933, durante a Lei Seca. É importante ressaltar que o álcool é legalizado atualmente e amplamente consumido em diversas culturas. O álcool tem efeitos variados no corpo e na mente. Inicialmente, pode causar sensações de euforia, relaxamento e desinibição, só que em excesso pode levar a efeitos negativos como a descoordenação motora, diminuição da capacidade de julgamento e até mesmo coma alcoólico. A longo prazo, o consumo excessivo de álcool pode resultar em danos ao fígado, coração, cérebro e outros órgãos, além de contribuir para o desenvolvimento de dependência e problemas de saúde mental. O álcool afeta principalmente o fígado, podendo levar a doenças hepáticas graves como a cirrose. Além disso, seu uso crônico está associado a problemas cardiovasculares, neurológicos e psicológicos. Embora seu consumo moderado possa ter efeitos benéficos, como a redução do risco de doenças cardíacas, o abuso de álcool é uma das principais causas de morte evitável e problemas de saúde pública em todo o mundo. A nicotina é uma droga estimulante derivada da planta do tabaco, consumida na forma de cigarros, charutos, cachimbos e cigarros eletrônicos. Seu uso é amplamente difundido em todo o mundo, sendo uma das drogas mais consumidas pela humanidade. O tabaco já foi considerado uma moeda de troca em algumas culturas e até mesmo uma oferta religiosa. A nicotina age no cérebro, estimulando a liberação de neurotransmissores como a dopamina, causam sensações de prazer e relaxamento. Seus efeitos imediatos incluem aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e atividade cerebral. Só que a nicotina também pode causar náuseas, tonturas e dificuldade de concentração, especialmente em usuários inexperientes. O uso prolongado pode levar à dependência e uma variedade de problemas de saúde, incluindo câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e respiratórias. A nicotina pode afetar negativamente a fertilidade e o desenvolvimento fetal durante a gravidez. Apesar disso, a nicotina também possui alguns usos terapêuticos, como auxiliar na cessação do tabagismo e no tratamento de transtornos neurológicos como a doença de Alzheimer. A cannabis é uma planta natural amplamente utilizada por suas propriedades psicoativas. Originária da Ásia Central, a cannabis é consumida de diversas formas, sendo comumente fumada em baseados ou consumida em alimentos como brownies. A cannabis pode causar uma variedade de efeitos no corpo e na mente. Seus efeitos imediatos incluem sensações de relaxamento, euforia, alterações na percepção sensorial e um aumento do apetite. A curto prazo, pode causar alterações na memória, coordenação motora e capacidade de concentração. Alguns usuários relatam sensações de criatividade e introspecção. O uso prolongado de cannabis pode afetar principalmente o sistema respiratório, podendo causar problemas pulmonares. Além disso, o uso crônico pode levar ao desenvolvimento de dependência psicológica e problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. Por outro lado, a cannabis também possui usos terapêuticos reconhecidos, sendo utilizada no tratamento de condições como dor crônica, náuseas e distúrbios neurológicos. É importante ressaltar que o uso de cannabis deve ser feito com cautela e em conformidade com a legislação vigente. A cocaína é uma substância estimulante extraída das folhas da planta de coca, originária da América do Sul. Historicamente, a cocaína era utilizada por povos indígenas em rituais e como estimulante. Atualmente é consumida na forma de um pó branco, sendo inalada, injetada ou fumada. A cocaína é classificada como uma droga estimulante devido aos seus efeitos que aumentam a atividade cerebral e o estado de alerta. Pode causar uma rápida sensação de euforia, aumento de energia e da confiança. No entanto, seus efeitos imediatos incluem aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e dilatação das pupilas. A curto prazo, pode levar a sintomas como agitação, ansiedade, insônia e paranoia. Além disso, o uso contínuo pode resultar em intolerância, dependência e efeitos negativos na saúde mental. O uso da cocaína afeta principalmente o sistema cardiovascular, podendo causar danos ao coração, como arritmias e ataques cardíacos. A longo prazo, o consumo de cocaína pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e psicose. Apesar de seu potencial terapêutico em procedimentos médicos específicos, a cocaína é uma droga altamente viciante e prejudicial quando usada de forma recreativa. O êxtase, também conhecido como MDMA, é uma droga sintética estimulante alucinógena. Originalmente desenvolvida como fármaco, o êxtase ganhou popularidade como droga recreativa na década de 1980. Consumida na forma de comprimidos ou cápsulas,
O êxtase é frequentemente associado a ambientes de música eletrônica e festas. Ele causa uma combinação de efeitos estimulantes e alucinógenos. Seus efeitos imediatos incluem sensações de euforia, empatia e aumento da energia e da autoconfiança. A curto prazo, pode levar a sintomas como aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura corporal, além de náuseas, contração da mandíbula e o ranger dos dentes. Alguns usuários também relatam experiências alucinógenas e alterações na percepção sensorial. O uso prolongado de êxtase pode causar danos ao sistema nervoso central, incluindo problemas de memória e cognição. Além disso, o consumo em ambientes quentes e com atividade física intensa, como festas, pode levar a complicações como desidratação e hipertermia, colocando a saúde em risco. Embora pesquisas preliminares sugiram possíveis usos terapêuticos do MDMA, o tratamento de transtorno de ansiedade e estresse pós-traumático, seu uso recreativo é ilegal e altamente prejudicial à saúde. Pornografia é considerada uma droga cerebral poderosa, uma vez que ativa as mesmas regiões do cérebro que são estimuladas por substâncias viciantes. Embora não seja uma droga química, a pornografia pode causar dependência e alterar a sexualidade humana. Seu consumo é amplamente difundido, especialmente pela facilidade da internet, tornando-se uma indústria bilionária. Quando uma pessoa viciada em sexo ou com um comportamento sexual obsessivo consome pornografia, seu cérebro apresenta um padrão de atividade semelhante ao de tóxico-dependente quando expostos a drogas. Isso inclui a ativação de regiões específicas do cérebro, como o corpo estriado ventral, córtex e a amígdala. Embora os efeitos imediatos possam incluir sensações de prazer e excitação, o consumo excessivo de pornografia pode levar a distorções na percepção da sexualidade e dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis. O uso compulsivo de pornografia pode afetar negativamente a vida pessoal, social e profissional do indivíduo. Estudos indicam que cerca de 1 em cada 25 adultos sofre de comportamento sexual obsessivo, sendo o uso excessivo de pornografia uma das principais características. A longo prazo, o vício em pornografia pode levar a problemas de relacionamento, disfunção sexual e até mesmo a isolamento social. Embora a pornografia não seja uma droga no sentido tradicional, o potencial viciante e os danos associados ao seu uso compulsivo são cada vez mais reconhecidos pela comunidade científica. A heroína é uma droga derivada da papoula, sintetizada a partir da morfina, conhecida por suas propriedades analgésicas e antidiarreicas. Originária do século XIX, a heroína foi inicialmente desenvolvida como um analgésico potente, mas logo se tornou uma substância altamente viciante. Consumida principalmente de forma injetável, a heroína é utilizada para obter sensações de bem-estar, euforia e prazer, sendo proibida em muitos países devido a seus efeitos devastadores. A heroína atua como depressor do sistema nervoso central, diminuindo sensações de dor, fome, tosse e desejo sexual. Seus efeitos imediatos incluem sensações de calma, tranquilidade e relaxamento, além de euforia e diminuição da ansiedade. A curto prazo, pode causar náuseas, vômito, dores musculares e insônia. O uso contínuo leva à dependência rápida, levando o usuário a consumir a droga com mais frequência para manter os efeitos desejados. O consumo prolongado de heroína pode resultar em sérias consequências para a saúde, incluindo problemas gastrointestinais, respiratórios, cardíacos e neurológicos. A dependência pode levar a uma série de complicações, como perda de peso, depressão, problemas sociais e familiares, além de riscos de contrair doenças infecciosas como HIV e hepatite, especialmente para usuários que compartilham seringas. A heroína é uma droga altamente perigosa, com potencial para overdose e óbito por parada respiratória, tornando seu uso uma questão de saúde pública preocupante. O crack é uma forma cristalizada da cocaína, conhecida por sua potência e rápida ação no organismo. Surgiu na década de 1980 nos Estados Unidos e se espalhou globalmente. Produzida a partir da mistura da pasta base de cocaína com bicarbonato de sódio, amônia e até soda cáustica, o crack é fumado em cachimbos improvisados, emitindo um som característico ao ser queimado. Sua origem está relacionada ao barulho produzido durante o processo de preparação da droga, daí seu nome. O crack provoca efeitos intensos e imediatos no cérebro, como euforia, aumento da autoestima e sensação de poder. A curto prazo, pode levar a doenças pulmonares, problemas cardíacos e comprometimento do sistema nervoso, afetando a capacidade cognitiva do usuário. Além disso, seu uso constante pode resultar em psicose, paranoia, alterações de humor, dificuldade de concentração e raciocínio.
Os efeitos imediatos incluem aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura corporal, além de náuseas e insônia. Ele afeta principalmente o sistema cardiovascular, podendo causar doenças cardíacas, pulmonares e neurológicas. A dependência se desenvolve rapidamente, levando a comportamentos de risco, como envolvimento com tráfico e roubo. A longo prazo, pode levar a desnutrição, queda na imunidade, infecções como pneumonia, tuberculose e comprometimento da saúde mental. O LSD é uma droga sintética alucinógena produzida em laboratórios a partir de componentes não naturais. Sua origem remonta a 1983, quando o químico suíço Albert Hofmann sintetizou pela primeira vez. O LSD é conhecido por suas propriedades alucinógenas capazes de alterar a percepção, os pensamentos e os sentimentos do usuário. O LSD causa uma ampla gama de efeitos no corpo e na mente. Os efeitos imediatos incluem alterações na percepção sensorial, como a ampliação da capacidade de perceber cores e sons, além de alterações na percepção de informações sensoriais. Pode ocorrer sinestesia, em que informações sensoriais se misturam, e alterações na percepção de tempo e espaço. Além disso, o LSD pode causar efeitos emocionais intensos, como euforia, medo, felicidade, raiva, tristeza, excitação e agressividade. Seu uso pode ter consequências graves para a saúde, especialmente se consumido em doses altas ou com frequência. Pode levar à perda da habilidade de avaliar situações de perigo, comportamentos violentos e pensamento desorganizado. Além disso, o uso regular pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais como depressão, ansiedade, psicose e esquizofrenia. Embora estudos estejam sendo realizados para avaliar o possível uso terapêutico do LSD, seu consumo é ilegal e altamente arriscado para a saúde. O GHB, também conhecido como Boa Noite Cinderela, é uma droga sintética com propriedades sedativas e depressoras do sistema nervoso central. Originalmente desenvolvido como anestésico, o GHB ganhou notoriedade como uma droga utilizada para facilitar abusos e roubos devido aos seus efeitos de causar sonolência e perda de memória. Consumido em forma líquida, o GHB é incolor, inodoro e insípido, o que facilita misturar em bebidas. Seus efeitos imediatos incluem sonolência, relaxamento muscular e perda de inibições e amnésia. A curto prazo, pode levar a náuseas, vômito, confusão mental e dificuldade de respirar. Em doses mais altas, pode causar coma e parada cardíaca. O uso do GHB também pode potencializar os efeitos de outras drogas, como álcool e opioides, aumentando significativamente os riscos. O GHB afeta principalmente o sistema nervoso central, podendo causar danos cerebrais e até mesmo o óbito por overdose. O Lean, também conhecido como Purple Drink, é uma mistura recreacional que contém codeína, um opioide presente em alguns xaropes para tosse, prometazina e refrigerantes. Essa combinação resulta em uma bebida com coloração roxa característica. O Lean surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, mas ganhou notoriedade nos anos 2000, sendo mencionado em músicas. O Lean atua como depressor do sistema nervoso central, causando sonolência excessiva, menor capacidade de raciocínio e concentração, sensação de calma e tranquilidade, relaxamento e bem-estar. No entanto, seus efeitos a curto prazo também incluem diminuição dos reflexos, maior resistência à dor, dificuldade de fazer movimentos delicados e diminuição da capacidade de aprendizagem. O consumo regular pode levar à dependência química devido à presença da codeína. Seu uso prolongado pode causar problemas respiratórios, como respiração lenta e superficial e risco de overdose. Embora a codeína tenha usos terapêuticos no alívio da dor, o Lean é uma mistura ilegal e extremamente prejudicial à saúde. Os esteroides anabolizantes são drogas derivadas do hormônio masculino testosterona. Eles são conhecidos principalmente pelos efeitos que causam aumento da massa muscular. Essas substâncias foram desenvolvidas inicialmente para uso médico, mas ganharam popularidade entre atletas e pessoas que buscam um corpo mais cavalo. Os esteroides causam efeitos como crescimento do pelo facial, acne, engrossamento da voz e alterações na genitália. Além disso, pode levar a distúrbio do comportamento, retenção de líquido no organismo e aumento da pressão arterial. Embora possa melhorar o desempenho físico, seu uso não é recomendado, pois coloca em risco a saúde do usuário. O uso prolongado de anabolizantes pode causar sérios problemas de saúde, como danos ao fígado, coração e rins. Eles também podem levar a distúrbios psicológicos, como depressão e agressividade. Apesar disso, em alguns casos, esses hormônios podem ser prescritos por médicos para tratar condições específicas, como reposição hormonal em homens com deficiência de testosterona ou para ajudar pacientes com AIDS a ganhar peso. Café.
uma das bebidas mais consumidas no mundo, contém cafeína, uma substância estimulante do sistema nervoso central. Originária da Etiópia, o café se tornou uma bebida popular em diversas culturas ao redor do mundo. Com aproximadamente 85 mg de cafeína por xícara, o café é apreciado por seu aroma e sabor característico, além de seu efeito estimulante que ajuda a manter a atenção e a concentração. A cafeína presente no café atua como estimulante, proporcionando sensações de bem-estar, aumento da energia, melhora da atenção e do pensamento. Em doses moderadas, os usuários relatam uma sensação de euforia e melhora do estado de alerta. No entanto, doses elevadas podem causar nervosismo, inquietação, insônia e tremores. A cafeína também pode aliviar dores de cabeça, mas em excesso pode levar a convulsões, delírios e aumento da frequência cardíaca. O consumo crônico de cafeína pode levar a dependência física e tolerância à substância. Na retirada da droga, sintomas de abstinência como dores de cabeça, nervosismo, irritação, ansiedade e insônia podem surgir. Apesar de seus efeitos estimulantes, o consumo excessivo de cafeína pode agravar sintomas de gastrite e úlcera, além de aumentar a secreção gástrica. É importante consumir o café com moderação para evitar efeitos adversos à saúde. Cogumelos são conhecidos por seus efeitos alucinógenos. A psilocibina é uma substância psicodélica presente em certas espécies de cogumelos. Consumida por diferentes culturas ao longo da história, esses cogumelos são consumidos oralmente, podendo ser ingeridos crus, secos ou em infusões. A psilocibina é considerada um alucinógeno devido a seus efeitos perceptuais e sensoriais intensos. A psilocibina presente nos cogumelos pode causar uma variedade de efeitos no corpo e na mente. Os efeitos imediatos incluem alterações na percepção visual, auditiva e tátil, intensificação das emoções, distorções sensoriais e alterações na consciência. A curto prazo, os usuários podem experimentar sensações de euforia, introspecção, relaxamento e também alucinações visuais e auditivas. Esses efeitos podem variar de acordo com a dose e o ambiente que a substância é consumida. O uso de cogumelos contendo psilocibina pode afetar principalmente o sistema nervoso central, levando a alterações na percepção, pensamento e humor. A longo prazo, o uso frequente desses cogumelos pode resultar em alterações na saúde mental, como ansiedade, paranoia e distúrbios psicóticos. Apesar de seu potencial terapêutico e transtornos mentais, como depressão e ansiedade, o uso recreativo dos cogumelos psicodélicos requer cautela devido aos seus efeitos intensos e imprevisíveis. A ayahuasca é um chá alucinógeno preparado a partir da combinação de duas plantas amazônicas, o cipó mariri e as folhas de chacrona. Rica em substâncias como a armalina e a armina, a ayahuasca é conhecida por seus efeitos alucinógenos e provoca alterações na consciência e percepção. Utilizado em rituais religiosos e espirituais, o chá tem origem nas tradições indígenas da região amazônica. A ayahuasca produz efeitos psicotrópicos, semelhantes aos do LSD, induzindo alucinações visuais e auditivas. Os efeitos imediatos incluem alterações intensas da consciência, visões, sensações e percepções. A curto prazo, os usuários podem experimentar uma ampla gama de sensações, desde euforia até introspecção profunda. No entanto, o consumo da ayahuasca pode desencadear reações adversas como convulsões, especialmente quando combinada com medicações antidepressivas. O uso pode afetar principalmente o sistema nervoso central, levando a alterações significativas na percepção e no estado mental. A longo prazo, o consumo da substância pode resultar em transtornos psicológicos, como transtorno de percepção persistente, além de riscos para indivíduos com histórico de problemas neurológicos, como epilepsia e esquizofrenia. Embora alguns estudos sugiram benefícios terapêuticos da ayahuasca, seu uso requer cuidado devido aos potenciais riscos à saúde mental e física. As anfetaminas são um grupo de drogas sintéticas e estimulantes do sistema nervoso central. Eles foram sintetizados pela primeira vez no final do século XIX e ganharam popularidade durante a Segunda Guerra Mundial, quando eram usados por soldados para aumentar a energia e o desempenho. Atualmente, as anfetaminas são consumidas de diversas formas, incluindo comprimidos, cápsulas e pó, sendo inaladas ou ingeridas. As anfetaminas causam efeitos estimulantes no cérebro e no corpo. Os efeitos imediatos incluem aumento da energia, da autoconfiança, da libido e da concentração. A curto prazo, pode levar a sintomas como insônia, perda de apetite, euforia, agitação e aumento da frequência cardíaca. Em doses mais altas, as anfetaminas podem causar alucinações, delírios e comportamento agressivo. O uso prolongado pode causar dependência e sérios problemas de saúde.
Elas afetam principalmente o sistema cardiovascular, podendo levar à hipertensão, arritmias cardíacas e até mesmo infarto. Além disso, o uso crônico pode resultar em problemas psicológicos como paranoia, psicose e depressão. Embora algumas anfetaminas sejam prescritas para o tratamento de transtorno de TDAH e narcolepsia, seu uso recreativo é ilegal e extremamente prejudicial à saúde. A ketamina é uma droga anestésica e alucinógena, originalmente desenvolvida na década de 1960 como um anestésico para uso em humanos e animais. Consumida na forma de pó branco ou líquido, a ketamina é conhecida por seus efeitos dissociativos, que causam uma sensação de separação entre a mente e o corpo. Além de seu uso médico, a ketamina também é utilizada de forma recreativa, principalmente em festas e ambientes noturnos. Ela produz efeitos variados no corpo e na mente. Seus efeitos imediatos incluem sensações de euforia, relaxamento, alívio da dor e distorções sensoriais. A curto prazo, pode levar a alucinações, despersonalização, perda de coordenação motora e dificuldade de concentração. Além disso, pode causar sedação, amnésia e sensação de flutuação, conhecida como key-hole, caracterizada por uma experiência dissociativa intensa. O uso pode afetar principalmente o sistema nervoso central, levando a alterações na percepção sensorial e cognitiva. A longo prazo, o consumo frequente da droga pode resultar em problemas de memória, dificuldade de aprendizagem e comprometimento da função cognitiva. Além dos efeitos negativos, a ketamina também tem sido estudada por seus possíveis usos terapêuticos, especialmente no tratamento da depressão resistente a outros tratamentos, transtorno de estresse pós-traumático e dor crônica. A metanfetamina é uma droga estimulante sintética que foi sintetizada em laboratório em 1887. Com uma estrutura química semelhante à efedrina, um estimulante natural, a metanfetamina é conhecida por seus efeitos estimulantes intensos. Consumida na forma de cristais, pó ou comprimidos, a metanfetamina é procurada por seu potencial de aumentar a energia, a euforia e a sensação de bem-estar. Essa droga é popular entre adolescentes em busca de sensações novas e por adultos que buscam alívio para desânimos e depressões. A metanfetamina pode causar uma intensa euforia, sensação de poder, estado de excitação, muita atividade e energia. Os efeitos imediatos incluem aumento do batimento cardíaco, hipertensão, dilatação da pupila, diminuição do sono, perda do apetite e agitação. A curto prazo, os usuários podem sentir menos cansaço, realizar atividades por mais tempo e ter sensação de bem-estar. No entanto, após o efeito da droga passar, a pessoa pode sentir uma grande falta de energia e depressão. O uso contínuo pode levar ao aumento da tolerância, exigindo doses cada vez maiores para ter os mesmos efeitos. A longo prazo, pode causar danos físicos e psicológicos significativos, como alterações no sistema nervoso, comportamento violento, psicose, paranoia e depressão. Além disso, o uso crônico pode resultar em complicações graves, como hipertermia e danos à saúde mental e física. O fentanil é um analgésico opioide sintético extremamente potente, aproximadamente 100 vezes mais forte que a morfina e 50 vezes mais forte que a heroína. Inicialmente desenvolvido como medicamento para tratar dores intensas, o fentanil é encontrado em diversas formas, como líquido, pó e comprimidos, sendo frequentemente misturado com outras drogas ilícitas para potencializar seus efeitos. Por potência e capacidade de causar dependência, o torna uma substância de alto risco para o uso recreativo. O fentanil produz efeitos como relaxamento, euforia, alívio da dor, sedação, confusão, sonolência, tontura, náusea, vômito, constrição pupilar e depressão respiratória. Os efeitos imediatos incluem uma intensa sensação de bem-estar e alívio da dor, seguidos por sedação e relaxamento. A curto prazo, pode causar euforia, confusão mental e sonolência, além de diminuição da frequência respiratória, o que pode ser fatal em doses elevadas. O uso pode afetar principalmente o sistema respiratório, levando a uma depressão respiratória que pode resultar em insuficiência respiratória e morte. A longo prazo, o consumo contínuo pode levar a dependência, tolerância, danos cerebrais e problemas de saúde mental. Apesar de ser um medicamento útil no tratamento da dor intensa, o uso recreativo e ilegal do fentanil tem sido associado a um aumento alarmante de mortes por overdose, se tornando uma substância de alto risco para a saúde. O Xanax, também conhecido pelo nome genérico alprazolam, é um medicamento ansiolítico da classe das benzodiazepinas, utilizado no tratamento de transtorno de ansiedade e pânico. Sua origem é da década de 1960, sendo amplamente prescrito para controlar sintomas de ansiedade. O Xanax é consumido na forma de comprimido,
e é considerado um depressor do sistema nervoso central, atuando para reduzir a atividade cerebral e promover o relaxamento. Ele produz efeitos depressores no corpo e na mente. Seus efeitos imediatos incluem relaxamento, sonolência, redução da ansiedade e indução do sono. A curto prazo, pode causar sedação, diminuição da atividade cerebral, confusão mental e dificuldade de concentração. Além disso, pode levar a causar efeitos como perda de memória, tontura, fraqueza muscular e diminuição da pressão arterial. O uso prolongado pode resultar em dependência física e psicológica, levando a sintomas de abstinência graves quando a droga é interrompida. A longo prazo, o consumo contínuo pode causar comprometimento cognitivo, problemas de memória, sonolência excessiva e dificuldade de coordenação. Embora seja eficaz no tratamento de transtorno de ansiedade, o uso indevido e recreativo pode levar a sérios riscos de saúde, incluindo overdose e complicações respiratórias. O álcool é uma substância narcótica derivada da papoula, conhecida por suas propriedades analgésicas e sedativas. Originária da região do Mediterrâneo e do Oriente Médio, o álcool é consumido de diversas formas, como fumo, ingestão oral ou injeção. Classificado como um depressor do sistema nervoso central, o álcool é uma das drogas mais antigas utilizadas pela humanidade, com registro de seu uso datando de milhares de anos atrás. Curiosamente, o ópio foi amplamente utilizado na medicina tradicional chinesa e indiana por suas propriedades terapêuticas. O ópio causa efeitos depressores no corpo e na mente. Os efeitos imediatos incluem alívio da dor, relaxamento, sonolência, euforia e sensação de bem-estar. A curto prazo, pode levar a sedação, diminuição na frequência respiratória, constipação, pupilas contraídas, náusea e vômito. Além disso, pode causar dependência física e psicológica rapidamente, levando a sintomas de abstinência intensos quando a droga é interrompida. O uso prolongado pode afetar principalmente o sistema respiratório, gastrointestinal e nervoso, levando a problemas como depressão respiratória, constipação crônica, dependência química e alterações na percepção da dor. A longo prazo, o consumo pode resultar em danos físicos, psicológicos e sociais significativos, levando a risco de overdose, infecções transmitidas por agulhas e comprometimento das relações interpessoais. Apesar de seu potencial analgésico, o uso indevido e abusivo pode levar a sérias consequências para a saúde e o bem-estar do indivíduo. A cola, muitas vezes referida como cola de sapateiro, é uma substância que contém solventes voláteis e é inalada para obter efeitos alucinógenos. Originária de práticas de abuso de substâncias, a cola é inalada por jovens em busca de efeitos psicoativos. Seu uso é ilegal e extremamente prejudicial à saúde, sendo classificada como depressor do sistema nervoso central, com potencial para causar danos graves ao organismo. A cola pode causar efeitos imediatos como euforia, desorientação, alucinações, tontura, náusea e perda de coordenação motora. A curto prazo, o consumo pode levar a danos no sistema respiratório, irritação nos olhos, boca e garganta, além de comprometimento da função cerebral. Os efeitos psicoativos da cola podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem sensações de relaxamento e desinibição. O uso prolongado pode afetar principalmente o sistema respiratório, causando dano aos pulmões e levando a problemas como tosse crônica, falta de ar e até danos irreversíveis. Além disso, o consumo contínuo pode resultar em danos neurológicos, comprometimento cognitivo e dependência química. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com um só amigo teu e se inscreve no canal. Aproveita e comenta a tua opinião e sugira o próximo tema. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.